Tem que parar só o barulho aí da máquina, não? Não. A minha carteira aqui atrapalha? Tá pegando ela ou não? Tá pegando, mas não tem problema. Deixa eu ver se eu... Só vou tirar ela daqui. Só pra confirmar se o telefone tá no modo avião. Beleza. Deixa eu cortar aqui pra câmera do meu pai. Vai, pode começar já quando você quiser. Não, calma aí. Vai, pode ir? Podemos? Podemos, já abri a câmera. Podemos? Olá, bem-vindo à Diretoria Podcast. Pode entrar, Bia. Você já está... por favor. A gente estava preparando a minha apresentação esplendorosa sobre o podcast maravilhoso e acabou a água do café. Que é muito mais importante. Que é importantíssimo, porque a gente sem café, a gente não vive. Liga a maquininha. Exatamente. E vamos deixar ela rolar. O que acontece? Bem-vindo você. Vou voltar, Bia, por causa de você, hein? Tá bom, desculpa. Vamos lá. Olá! Bem-vindo ao Diretoria Podcast, o elo de ligação entre a sala da direção do Instituto Paulo Apóstolo e você que nos assiste, está nos ouvindo. Nós estamos hoje no podcast número 4 e tem sido um sucesso ter você aqui conosco. Está sendo muito legal a repercussão. Temos recebido mensagens. Semana passada nós estivemos aqui com o Kinga, um homem muito legal, de uma cultura incrível. E hoje eu quero apresentar para vocês uma figura que fez a diferença na minha vida, né? Um amigo, virou amigo. A gente já se conhece há alguns anos, ele vai deixar de falar a idade aí se ele quiser falar, por conta dele. Mas é Marcos Sanches. Sou eu, obrigado. Marcos é um amigo, é um cara do mercado financeiro. Sim. É um cara que a gente discute muito do que a gente conversa vira material e conteúdo para os alunos, para os nossos parceiros. A gente fala de educação financeira, fala de economia, saber lidar com dinheiro. Empreendedorismo. Vamos quebrar paradigmas hoje que o cara que tem pouca grana não investe. Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre isso. Vamos falar da história do Marquinho. É. Me perdoem, é Marcos Sanches para os vulgos. Para mim é o Marquinho, eu não vou tratar de Marquinho, eu não vou tentar falar Marcos Sanches, não vai sair. Pode me chamar de Marquinho. É o Marquinho. E o cara, assim, a minha vida financeira mudou depois que a gente fez um curso junto. Pô. De finanças pessoais. Foi. Há bastante tempo Faz atrás, bastante, tem 10 anos isso. Por aí. Um pouco mais. Uns 12 anos. Uns 12 anos? É. Eu fiz um curso despretensioso com o Marcos e falei assim, caraca, eu não sei nada dessa bodega, eu preciso estudar isso aí. Porque as pessoas o brasileiro não está preparado para lidar com dinheiro. Não tá, e a gente não aprende isso na escola, né? Não tem uma matéria, né? Educação financeira. Não tem educação. Na verdade, de uns 3 ou 4 anos para cá, começou já uma iniciativa de se implementar esse conteúdo na grade curricular na escola particular, pública e particular. Né? Cara, isso é interessantíssimo. Mas está muito incipiente ainda, né? Mas acho que é um assunto que tem que ser discutido. Educação financeira precisa ser incluído, empreendedorismo. Uma coisa que eu também acho que é muito importante, que falta, é a parte do direito, a parte de comunicação. Antigamente competências. nós tínhamos umas matérias, eu estudei isso, você estudou também. Nós temos a que era o idade, OSPB. Organização Social... OSPB, Organização Social Política Brasileira. Política Brasileira. Era isso. Era muito bom. Era muito bom. A gente não dava valor na época. Tinha educação moral e cívica. Educação também. moral e cívica, que era espetacular também. É. Eu tive um grande professor de educação moral e cívica, falecido hoje, e ele era patrono da Portela. Sim. Então ele misturava moral e cívica com cultura, Aham. e era um cara Enriquecedor. muito 10, assim. Ensinou muita coisa pra gente de Sim. civilidade mesmo. Sim. Que falta muito. Falta né? muito. O brasileiro, infelizmente, tem uma cultura muito do querer receber, né, do governo, ao invés de pensar em o que eu posso oferecer para a sociedade, né? Uhum. Eu acho que tem que mudar um pouco aí o ângulo, né, do olhar, né? Uhum. Acho que se a gente pensar um pouco mais assim, o que eu, quanto cidadão, posso oferecer para a sociedade, né, para trazer justiça social, para trazer enriquecimento intelectual e financeiro, econômico também, né? E não esperar que o governo faça tudo para mim,
né, eu acho que a sociedade tem A gente que vai crescer. com Mas eu acho que certeza. esses assuntos estão sendo mais discutidos. A gente Então, está avançando É. em alguns assuntos que eram meio que tabu, Uhum. né? E essas Sim. coisas vão começando a ser discutidas. Sim. E tinha aquele pensamento de que, eu sou pobre mesmo, nasci pobre, vou morrer pobre. E o cara não pensa numa educação financeira. O que eu vou fazer com o meu dinheiro? Sim. Mas assim, vamos lá. Marquinho foi executivo de multinacional. É consultor empresarial, Sim. professor universitário, palestrante, escritor, investidor, empresário. É uma gama. É uma gama de... É o marido da Rosinha. Marido da Rosinha e pai da Júlia e do Miguel. Pai da Júlia e do Miguel. Que toda vez que a gente está falando aqui, toda entrevista que eu estou fazendo, cara, eu quero humanizar as coisas. Perfeito. Porque as Tem que ser pessoas assim, não né? são só o título que ela carrega. Exatamente. Não são os títulos, né? Tem um background, tem por Sim. trás, tem uma Tem um ser história. humano, né? Tem um ser humano. E a proposta é dizer assim, cara, o Marquinho, empresário executivo de multinacional, a gente vai falar sobre isso, abdicou da vida empresarial, a gente vai chegar nesse ponto, a gente estava fazendo bastidor, mas a gente abdicou disso tudo por causa de família, de uma decisão de escolha de vida e tal. Verdade. Mas olhar pro cara hoje, que tem um sucesso, não sabe a história de onde ele veio, não sabe o preço que ele pagou, as derrotas, né? Que tem derrotas. Sim, com certeza. Não venceu, não perdeu a guerra, mas teve umas batalhas que foram perdidas. Com certeza. E tem escolhas que você fez de errado, que você... E essa sabedoria, né, que você alcançou ao longo da sua vida, que a gente quer trazer para as pessoas, para os nossos alunos. É esse conteúdo que a gente quer jogar aqui. Perfeito. E aí eu sempre começo. Marquinho, menino pobre de Rocha Miranda, que eu descobri agora. Nasci lá. Nasceu em Rocha Miranda. Nascido em Rocha Miranda. Me conta essa história. Dizem que a Anitta nasceu lá também. Rocha né? Miranda. Ai, meu Deus. Meu Deus. Vamos lá, a Anitta nasceu. Mas tudo bem, corta a Anitta, passa pro Marquinho. Duas grandes personalidades de... De Rocha Miranda. Duas grandes personalidades de Rocha Miranda, a Anitta e Marquinho. Eu só nasci lá, morei pouquíssimo tempo lá. E aí, como é que é? Nasceu um menino, não fala daí. Teu pai, tua mãe, como é que era? Eu nasci numa família humilde, simples. Meu pai era da Aeronáutica, da Força Aérea Brasileira, né? Não era oficial, era sargento. Sargentão. A minha mãe era do lar, basicamente, né? E meu pai, ele sempre foi muito empreendedor, mesmo veio de uma família também muito pobre, de 5 irmãos, em que precisava contribuir. Todo mundo precisava com trabalhar. Todo mundo precisava trabalhar. Eu lembro de histórias que... Ele já faleceu há muito tempo, vou falar sobre isso. Mas eu lembro que ele comentava que eram 3 irmãs e 3 mulheres e 2 homens, né? Meu pai mais um irmão e 3 irmãs. E ele comentava que esperava o irmão chegar da escola para poder usar o par de sapato dele para poder ir para a escola. Tinha um par de sapato para dividir entre 2... Para essa garotada que está começando hoje, as pessoas não aceitam isso. Não aceitam, não. Não consegue conceber isso. Meu pai falava que o sonho da vida dele era ganhar uma bicicleta. Ele chorou quando ele ganhou uma bicicleta. Hoje em dia, o sonho dessa garotada é que o dólar abaixe um pouquinho para poder ir para Disney. É isso, né, Matheus? É isso, com certeza. Torcendo para o dólar baixar para poder ir para Disney. Mas, enfim. Então, é uma família muito simples mesmo, financeiramente falando, muito humilde, com algumas necessidades ali. E meu pai... Qual era o nome do pai, Marquinhos? Evandro. Evandro. E a mãe? Evandro. Kátia. Dona Kátia e seu Evandro. Isso. E aí, o meu pai, ele... Enfim, vendo aquela situação da família, ele procurou fazer um concurso público para poder contribuir financeiramente com a família. Estabilidade. Né? Estabilidade. Que não era... Quer dizer, olha que legal que você está falando, porque... Hoje as pessoas falam assim, não, eu vou fazer para eu poder... Não, na época tinha um pensamento coletivo, né? E os irmãos do meu pai, né? Meu pai era muito próximo ali da família, né? Durante o tempo que ele viveu, era muito nítido isso. A convivência era muito constante, né? Com os irmãos e com a minha avó e etc. E, enfim, e aí meu pai, então, ele entrou para a aeronáutica, né? Estudou, foi lá e passou fez pra a escola de especialistas de sargento da aeronáutica, muito dedicado. E aí, enfim, começou a ajudar a família,
Casou cedo também com a minha mãe, acho que ele tinha 21 anos ou 22 anos, alguma coisa assim. Minha mãe também regulando a idade com ele. E meu pai sempre foi muito empreendedor. Teu pai, ele já estava casado, e passou? Porque você Não. falou que nasceu em Rocha Miranda. Não, ele entrou para a Força Aérea, Aham. se formou, Ok. depois que ele se formou que ele casou. Ah, tá, ok, tá bom. E aí, meu pai sempre foi um camarada que procurou sair da zona de conforto, né? Uhum. Ele sempre buscou ter uma vida um pouco mais próspera, se desenvolver. Tanto é que ele se formou em economia. Seu pai se formou, além de ser Além de ser da aeronáutica, se formou em economia. ele se formou em economia quando eu completei 1 ano de idade. Eu tenho 44. Então, há 43 anos atrás... Cara, devia ser uma faculdade pouquíssimo procurada ou valorizada. Escuta, Gama Filho. Gama Filho. Cara, olha que loucura. Eu entrevistei o Kinga semana passada Aham. e ele fez Gama Filho. Meu Gama pai Filho, segundo podcast Gama Filho do ano... Meu pai se formou em economia na Gama Filho há 43 anos atrás. E com muita dificuldade, né? E aí ele começou como ele estudou economia, ele começou a abrir os olhos, a entender um pouco mais O mundo da grana começou a valorizar, a ter valor para ele. E aí saber como lidar com o dinheiro, né? Como investir, comprar ativo, não comprar passivo, isso é uma coisa que eu vou explicar um pouco mais para frente. Enfim, e aí ele começou... Meu pai teve desde uma mini fábrica de fazer silk screen, que era uma coisa que se fazia antigamente. Pra quem não conhece, é a pintura da camiseta. Eu sei que vocês não são desse tempo. Só um parêntese, né? Quando eu dou palestra, eu costumo dizer assim, porque caiu a ficha. Aí eu tenho que explicar o que que caiu ficha, né? Porque não tem mais orelhão Nessa de época ficha. não tem orelhão. Aí então meu pai teve um negócio de silk screen, teve um negócio de mesa de centro, de sala, né? Assim, de vidro. Produção. Teve uma loja de materiais de construção, que teve muito sucesso com essa loja de materiais de construção. Aí foi roubado pelo sócio, o sócio dele roubou ele. Aí o tempo que ele estava no quartel trabalhando, teve desvio e tal. E aí meu pai montou um negócio depois com o meu tio, uma empresa que prosperou, mas ele não viveu a prosperidade toda da empresa porque ele faleceu antes. Faleceu em 90. Aí você sai de Rocha Miranda, pai sargento, um cara Aí que fui morar na valorizava a Sulacap, educação, foi morar no Sulacap. Fui morar na Vila Militar, né, da aeronáutica. Da aeronáutica. E aí quando meu pai, meu pai sempre incentivando o estudo, naquela época, o que se enxergava, isso final da década de 80 para 90, né? A expectativa de um futuro melhor na educação estava muito direcionado para o segundo idioma, o inglês. Então, naquela época, assim, se pensava o seguinte, quem tiver o inglês domínio do inglês vai voar. Né? Então, meu pai fazia muito esforço, fazia curso de inglês no CCA em Bangu, que eu morava na Sulacap, aí pegava ônibus para Bangu e... Estava cansado dessa rotina e tal, criança, né, com 10 anos de idade, 11 anos de idade, pré-adolescente. E ele incentivando, olha, um dia tu vai me agradecer por estar fazendo esse curso e tal, não para de fazer, etc, etc. Enfim. Aí quando foi em 1990, ele faleceu. Acidente aéreo. 12 de novembro de 90. Acidente aéreo na própria... Na FAB, na FAB. No Galeão. O avião caiu no Galeão. Caramba. Saiu do Campo dos Afonsos, onde ele trabalhava. Pertinho? Aqui pertinho, Foi fazer um... Não, ele foi do campo... o avião saiu do Campo dos Afonsos, desceu no Galeão, e do Galeão ia para Brasília, Bahia, e depois ia voltar para o Rio de Janeiro. Só que desceu no Galeão. Ao decolar do Galeão, teve um problema na turbina, e houve um erro do piloto lá, um erro humano. O avião caiu e faleceu. Isso em 1990. Você tinha quantos anos? 13. Eu tinha 13 anos e minha irmã tinha 5 anos de idade. Uau, então foi no auge do menino ali, que é precisando do pai, da referência de pai. Aí eu costumo dizer que esse aí foi um grande divisor de águas, um dos divisores de águas na minha vida. Né? Porque naquele momento ali, um menino de 13 anos ouvia frases do tipo, olha, agora você é o homem da casa.
E assim, isso é uma realidade do brasileiro, né? É uma Porque realidade. muita gente ouviu essa frase e muita gente se perde ou paralisa nessa frase. É verdade. E 13 anos, porque 13 anos é um menino, né, 13 mano? anos é- E assim, eu vou te falar, o 13 anos de hoje não é o 13 anos de 40 e tantos anos Não atrás. Não é. Não é. Era O meu outro. 13 anos é diferente do 13 anos de hoje. Sim, A com quantidade de certeza. informação, Com qualidade de certeza, informação. Com certeza. Não era o 13 anos. Não era. Então, assim, era muito mais vulnerável, né? Vamos dizer Muito assim. mais. É. E aí, eu me vi nessa situação, né? E minha mãe, coitada, sofreu absurdamente, né? Minha irmãzinha de 5 anos na época. Então, foi um grande divisor de águas, né? E aí, naquele momento, tive que lidar com a seguinte questão. Bom, o que vai ser da vida agora? Graças a Deus, né? Por meu pai ser militar, né? Da Força Aérea, minha mãe tem até hoje, Uma né? pensão. A pensão, né? Nunca passamos fome, graças a Deus, mas também a vida nunca foi muito fácil, né? E aí, naquele momento ali, eu comecei a desenvolver dentro de mim um senso de responsabilidade que acabou acontecendo, né? Em que eu tinha que ajudar de fato a minha mãe, que eu tinha que... não podia mais sonhar em querer ser um jogador de futebol ou qualquer outra coisa. Eu tinha que pensar em trabalhar. Não deu mais tempo para sonho, tinha que ser prática. Não, tinha que ser prática. Porque a gente estava falando aqui antes, você pulou, mas aí 13 anos, o pai morre e é despejado. Porque o que acontece? Esse é um fato interessante, né? Porque assim, meu pai morreu em serviço, né? Morreu em serviço, o avião caiu. Ele não morreu, estava em casa dormindo, infartou e morreu, não foi? Morreu a serviço da Força Aérea, né? Só que, como eu morava numa vila militar, a regra lá só pode morar na vila o militar que está na ativa, né? Então, se o militar morrer, a família tem que sair, ou se o militar for para reserva, se aposentar, Família tem que sair. também tem que sair. Então, a gente teve que sair, né? Então, assim, de uma hora para outra, você perde o seu pai, Perde que era a referência da que era casa referência ali, da aquele casa, ambiente. era meu super-herói, né? Era o cara que, eu me espelhava, né? Tem que sair da onde eu morava, da convivência com os meus amigos. Que Muda eu tinha, tudo. e veja bem, como era uma vila militar, eu tinha uma sensação de segurança muito grande, né? Eu até hoje, eu tenho 44 anos, eu até hoje tenho sonhos, eu sonho eu brincando lá na... Sério, É Marquinhos? impressionante. Até hoje eu tenho essas memórias. Porque era uma Disneylândia aquele lugar ali pra mim, né? Então foi uma ruptura muito forte, né? De laço emocional com o ambiente também, né? E foi quando eu vim morar aqui na Taquara, vim estudar no Gáudio, né? Marquinhos é morador da Taquara. Há mais de 30 anos. Tá aqui na concepção da Taquara. Já tive oportunidade de sair daqui, mas eu gosto muito daqui. Então, eu também já tive oportunidade de sair daqui. Mas eu digo assim, cara, eu sou meio bairrista, eu confesso. também sou bairrista. Eu tô aqui, é perto do meu trabalho, moro perto. Isso, E vai e vem fácil. E você faz um monte de amigos, você anda cumprimentando todo mundo, você anda cumprimentando Eu o tenho uma cara. história aqui, pô. Tenho uma série de amigos aqui, tenho laços aqui, né? E aí você a constitui- maior parte da minha vida eu tô aqui, né? Eu também já tive oportunidade, mas acabo ficando na Taquara. E aí vim pra cá com 13 anos, com 14 na verdade, né? Porque foi na virada do outro ano que a gente veio pra cá, morar em definitivo, né? E aí então eu comecei a tentar buscar referências. Você tava no 13 anos, você tava em que série? Como é que era isso? Você estava Então, estudando aonde? Foi legal tu perguntar isso, porque assim, ó, eu estudava num colégio ali na Sulacap, na época se chamava Colégio Guanabara. Quem sai daqui pega o Catonho passa pela Sulacap, tem aquele ladeirão ali que você desce ali, tem um colégio ali à direita, que hoje tem um outro nome, mas na época chamava-se Colégio Guanabara. Eu tenho até grupo do WhatsApp até hoje do Colégio Guanabara. Tem grupo do WhatsApp dos colegas lá. Então, assim, meu pai, quando ele faleceu, quando teve o acidente, estava no final da 6ª série. Na época era 6ª série, eu não sei qual é o equivalente hoje. Acho que é o 7º ano. 7º ano. É isso? 7º ano. 7º ano, né? Matheus, deixa eu falar uma coisa pra você. Acho que você tá querendo matar a gente de frio. Porque eu estou com muito frio. Eu estou com muito frio. Eu também. Você tá com frio, Marquinhos? Tô. Eu tô aqui Desdobrei aqui a blusa aqui. Me percebi eu me esfregando aqui. E o ambiente aqui é controlado por um ar-condicionado, eu não preciso morrer de frio. Obrigado, Matheus. Valeu, Matheus.
Vamos fazer. Vou segurar até a caneca aqui pra esquentar um pouquinho aqui a mão. Tô morrendo de frio aqui, não tô entendendo. A gente não é pô. pinguim não, viu, Matheus? A gente tá velho já. Velho sente frio. Velho sente frio, tá? Ah, Johnny. Aí o que acontece? E aí eu tava na 6ª série na época, e a minha sorte que assim, eu sempre fui muito estudioso, né? Uhum. E na época eu tinha já passado de ano no 3º bimestre, a média era 6, eu só tinha notão nas matérias, então, tipo assim, teoricamente, se eu zerasse no 4º bimestre por problemas emocionais, na morte do meu pai, eu já teria passado de ano, né? Então, eu estava na 6ª série. E aí eu vim estudar a 7ª e a 8ª no Gáudio. Gáudio. Grande colégio aqui da região. Tem ótimas memórias. Também tem o grupo do WhatsApp do Gáudio. Eu sou dono de escola hoje, na Taquara, mas eu sou morador daqui já desde muito tempo, desde 89, que eu moro aqui na região. E Gáudio era o colégio de referência da região. É uma pena o Gáudio acabar. Gáudio ET Spes. O Gáudio, vários amigos meus estudaram no Gáudio, vizinhos e tal, e a galera ia pro Gáudio, aí eu estudei na Gama Filho daqui, né? Sim, tinha Gama Filho aqui, né? Tinha Gama Filho aqui, na Taquara, eu estudei quando era criança na Gama Filho. Eu já tinha mais ou menos essa idade, uns 13 anos, eu estudei na Gama Filho aqui. E o Gáudio era o colégio de nome aqui, era Gáudio e Gama Filho, são os dois grandes escolas daqui da região. Era um nome de peso, né? Era uma referência. Uma pena, pena, porque tinha uma estrutura... Quando houve a demolição ali do prédio, né? Foi triste, né, cara? O grupo do WhatsApp que eu tenho, que eu faço parte, né, de colegas, né, que estudamos juntos, tem a imagem, parte do prédio preservado e parte do prédio... Eu acho que a demolição de uma escola é uma coisa... É triste, né? Porque a escola... Tem muita história ali, né? Tem muita história, na verdade, é um embrião de outras várias histórias, Várias né? histórias, é muito... Emocionalmente é ruim. E aí eu vim estudar aqui no Gáudio e pensava já assim, né? Ó, eu tenho que fazer um 2º grau técnico porque eu preciso arrumar um emprego. Boa história. Eu nunca pensei assim, vou fazer 2º grau normal para fazer faculdade, vestibular para faculdade. A necessidade de repente, gerar uma renda para ajudar na casa. Isso. Você tinha uma irmã mais nova? Tem, né? Uma irmã mais nova. E aí fala, cara, eu sou o homem da casa, como você já se colocou, Sim, e diz, eu vou fazer um 2º grau técnico. Porque, desculpa interromper, só um parênteses. É assim, independente do meu contexto de vida, né? Que era um contexto que eu enxergo ter sido correta essa decisão de fazer o 2º grau técnico, independente disso, eu continuo acreditando que é o melhor caminho. Perfeito. Eu também acredito. Por quê? Porque, assim, o Brasil tem muita demanda de mão de obra técnica. E tem falta de mão de obra técnica qualificada e especializada. Perfeito. Eu vejo, assim, algumas pessoas, uma parte da juventude, querendo fazer faculdade por causa do título. E o título, o diploma de uma faculdade em si, ele não necessariamente vai te garantir uma vaga de emprego. Porque o 2º grau técnico, a minha experiência pessoal me mostrou o seguinte, que com o 2º grau técnico eu já consegui uma inserção imediata no mercado de trabalho. Você podia experimentar e aprender. Porque é difícil você sair do banco de uma faculdade, eu fiz faculdade, é difícil sair do banco de faculdade e começar a trabalhar. O 2º grau técnico, você mais jovem, você vai aprendendo como funciona a dinâmica numa empresa, relação interpessoal, relação entre chefe e funcionário. São coisas que não se aprende na escola. São coisas que não se aprende na escola e nem se aprende na faculdade. Se aprende vivendo, vivenciando. E o 2º grau técnico, ele te dá essa possibilidade de você começar isso logo. A faculdade não. Eu costumo dizer para as pessoas o seguinte, parece até... Foi bom você falar, porque parece que vindo de mim, do diretor... Não, mas parece o que eu realmente acredito. Parece que eu estou influenciando, mas não é. A pessoa que faz um 2º grau técnico, ela é um período muito mais curto de investimento. E ela já começa, num período curto de investimento, a receber por aquele investimento que ela foi. Então, ela melhora a capacidade dela de receber. Ela se insere numa área. Quando ela se insere numa área, ela tem a oportunidade de visualizar, ver se é aquilo que ela quer. Exatamente. Com um investimento muito mais curto. Só tem benefício. E aí ela pode, com uma parte a mais de salário, porque ela é uma técnica, uma pessoa com um técnico, ela consegue manter o investimento numa graduação. Não, e outra coisa que eu penso e que eu observo muito também, aí pode ser que algumas pessoas fiquem chateadas comigo, que eu vou falar agora.
Polêmica no podcast. Faz o corte aí, né? Que é o seguinte, parte dessa geração nova aí é uma geração meio Nutella. Que, pô, eu com 21 anos de idade eu casei. Com 21 anos de idade eu trabalhava já numa multinacional. E casei. Né, e bancava uma casa, ajudei a pagar a faculdade da minha esposa, a pós-graduação dela, a minha faculdade, enfim. Uma galera com 20 anos que não quer nada com nada. Tem a né? galera com 23 anos, 24 anos que tá em casa ainda vivendo as custas do pai e mãe. Matheus, tampa os ouvidos aí pra tu não Você ficar... trabalha na tua empresa, filho. Tu não pode Não foi indireta pra tu não, Matheus. Não foi direto não, filho. Você não tem nada a ver com isso. Você não é é um Nutella, cara... não. Você tá trabalhando aqui firme e forte, filho. Você é um jovem raiz, fica tranquilo. Então, o que acontece? Quando você estuda, faz um segundo grau técnico, você vira adulto mais cedo. Você consegue programar melhor a sua vida. Né? Eu acho que o filho tem que honrar pai e mãe, entendeu? Uhum. Eu acho muito ruim, muito triste, quando o filho já adulto tem que morar na casa dos pais. Tem que morar no terreno da casa dos pais. Ninguém tá dizendo que não existe uma necessidade, uma ajuda, mas... Veja bem, eu passei por isso. A minha primeira moradia, eu construí uma casa no terreno do meu sogro. Uhum. Meu sogro e minha sogra são pais pra mim, né? Uma bênção. Mas, Tá vendo, Rosinha? Fez um ponto. A gente estava iniciando a nossa vida. Depois de um certo tempo a gente saiu, comprei minha casa. Tinha disposição pra sair, né? Não pra ficar pendurado e ali. me planejei pra isso. Planejamento é uma palavra que a gente vai falar muito daqui pra Exatamente. frente. Mas eu vejo uma geração hoje em dia muito assim, sabe, com a cabeça no mundo da lua. Então, aí eu só vou direcionar o papo pra gente contar a história. Vamos lá. Então você, que a gente estava falando aqui antes, você sai, faz um segundo grau técnico em eletrônica, que não tem nada a ver com o que tu faz hoje. Nada a ver. Nada a ver com a economia, que as pessoas vão dizer, foi a Nada economia a ver. do pai. Mas faz um segundo grau técnico em eletrônica e vai trabalhar numa... Como é que é a história? Fala a história dos 35. Ah, isso, a história aí. Os meus filhos falam assim, pai, para de contar essa história, já contou isso 50 mil vezes. Mas é assim, o que acontece? Eu, desse desejo de começar a aprender uma profissão para trabalhar, acabei fazendo o segundo grau técnico em eletrônica, né? Buscando as áreas que eu mais me adequava e tal. E aí, quando eu estava no segundo ano do segundo grau, isso foi em 1994, teve um curso ministrado por uma empresa que ficava, Plustec Computadores, ficava no Largo do Machado, e o Ministério da Aeronáutica também. Era um curso de montagem e manutenção de microcomputadores, que nessa época estava... Era clássico, eu fiz. Estava no auge. Eu fiz montagem. Todo mundo queria fazer essa parada aí. Hoje em dia, ninguém sabe o que é impressora matricial, disquete. Não. Cara, olha só, eu vou falar uma coisa aqui. A primeira Drive impressora... 3.12, 5.44. A minha primeira impressora colorida era fita. Olha Tinha uma só. fita preta, uma fita... Ela fazia... meia hora pra fazer um desenhozinho. Era a coisa mais Eu cheguei a usar estranha. máquina de escrever, tá? Pra fazer, Eu fiz. Pra fazer... Eu nunca tive controle motor para terminar um curso. Eu fui reprovado em todos os cursos de datilografia que fiz, porque eu não conseguia. Então eu era reprovado, desisti da datilografia. Eu ficava catando milho também. Mas aí eu estudei eletrônica. É verdade. Ô, Matheus, deixa a gente, é um papo... A gente tá aqui no mesmo top, no mesmo nível. Papo old school. Mas aí o que acontece? E aí, nesse curso, eu me lembro como se fosse hoje. Eu queria muito ser aprovado nesse curso, porque os 2 primeiros colocados ganhariam uma bolsa de estágio nessa empresa no Largo do Machado. E só estava fazendo esse curso os alunos do segundo ano, do segundo grau, e do terceiro ano do segundo grau. No curso técnico de eletrônica, eu não sei como é que é hoje em dia, eu precisava ter horas de estágio. Todos eles precisam. Precisa ter, né? Eu precisava ter horas de estágio para poder ter meu diploma. Perfeito. Então, mas eu ainda tinha um terceiro ano para conseguir um estágio. Só que eu não estava muito preocupado também com o diploma, eu estava preocupado em aprender a trabalhar, né? E aí, a prova foi num sábado. E eu lembro que eu sempre gostei de jogar vôlei, futebol, e os colegas foram me chamar. Marquinhos, vamos jogar vôlei e tal. Eu falei, não, estou estudando. Eu passei o sábado inteiro estudando, o domingo inteiro estudando. Na segunda-feira eu fazia a prova, eu tirei em primeiro lugar.
Eram mais de 50 alunos. Cara, que legal. Aí eu fiquei em primeiro lugar, um colega meu, eu era do segundo ano, e um colega meu do terceiro ficou em segundo lugar. E aí eu consegui o estágio. O estágio era uma bolsa de R$35 por mês. Eu ganhava R$35 por mês. R$35 já por mês. E ganhava passagem. Então, assim, como é que era a minha rotina? Eu saía de casa 6h pouca da manhã, pegava um ônibus, ia até Madureira, que eu estudava no Lemos de Castro, que era uma referência na época. Lemos de Castro, outra escola com grande nome. Um grande Formou nome. muita gente. Eu tenho orgulho de ter estudado ali. Foi muito Bem bacana, legal, muito bem legal. É uma escola familiar, eu não sei como é que tá tradição. hoje, mas é uma hoje em referência. dia já não sei mais. Porque Mas era o nome da nossa época. Lembro do professor Délio, que era o diretor. Grande escola na época, técnica. E assim, o laboratório de lá era tido como o melhor do Rio de Janeiro. Tinha na época até uma rivalidade entre o Resende Ramel e o Lemos de Castro, né? E tinha o Cefet, que é a escola federal. O meu coordenador, o professor Mauro Otto, na época, eu lembro dele até hoje, ele era também da Cefet, né? Então, e a escola era ponta, realmente. Mas, enfim. Então, eu ia 6h pouca da manhã pro Lemos de Castro, estudava, aí saía na hora do almoço, ia até o Tem Tudo de Madureira. Tem Tudo de Madureira. Comia 2 esfirras e um refresco de caju. No Tem Tudo de Madureira tinha um joelhão. Tinha joelhão. Era o joelhão que você comia? Era. Joelhão do Tem Tudo. Eu tenho triglicerídeo alto até hoje por causa desse joelhão. Até hoje eu sou Cara, mas o bicho, olha, não tô brincando. O bicho era desse tamanho e tinha uma massa fofinha, cara. Exatamente. Era o meu almoço. Eu também comi muito esse joelhão no Tem Tudo. Aí eu saía dali do Tem Tudo, voltava pro outro lado, pegava o trem até a Central do Brasil. Na Central do Brasil, pegava o metrô até o Largo do Machado. Aí começava o meu trabalho. Uma sala pequenininha, consertando um computador, driver de disquete, impressora. E saía de lá às 6 horas da tarde. Pegava o metrô do Largo do Machado até a Central do Brasil. Na Central do Brasil, quando eu conseguia entrar entrar no trem, eu voltava até Madureira e Madureira pegava um ônibus para Taquara. Era interessante que no trem, se eu levantasse a perna assim, o pé para coçar a perna, não tinha mais espaço no chão. Não tinha, né? Então essa era a minha rotina, de segunda a sexta. Você estava me contando, essa empresa que você começou fazendo um curso técnico que te apresentou o financeiro, o mercado financeiro? Como é que foi? Não, foi na sequência. Foi na sequência? Porque o que acontece? Aí eu fiz as horas de estágio que eu precisava, que a empresa tinha um contrato comigo, e aí acabou. E aí eu comecei o terceiro ano do segundo grau. Aí no meio do terceiro ano, mais ou menos, maio, junho, julho, não lembro exatamente agora, uma empresa ligada ao grupo MPE de Engenharia, que é um grupo que ainda existe, um grupo empresarial grande no Brasil, uma empresa chamada Mitel, MPE Informática e Telecomunicações, foi lá no colégio apresentar a empresa e oferecer estágio. Antigamente tinha muito isso, né, cara? Tinha. As empresas iam nas escolas técnicas buscar os alunos. E aí, Ronaldo, meu chefe, Ronaldo Colônia Magalhães, virou um grande amigo, foi lá apresentar a empresa e tal, e aí eu passei por um processo seletivo e fiquei em primeiro lugar também de novo. Tive essa... Cabeçudo, Marquinhos cabeçudo. A cabeça fisicamente é grande mesmo, né? Eu escuto isso desde pequeno. Já entendeu? tá normal. Isso aí é auto-bullying, entendeu? Não tem problema com isso, não. E aí, meus filhos falam, pai, a tua sorte é que você é bacana, porque você é feio demais, pai. Tua cabeça é muito grande. Criança fala a verdade, né? Criança não mente, né, Marquinhos? Marquinhos. Só quem me defende é minha mãe. E aí a Rosinha conquistou a Rosinha no charme, na inteligência, né, Marquinhos? Por aí. Deve ter sido por aí. A beleza não foi. E aí o que acontece? Aí eu comecei a trabalhar nessa empresa, que tempos depois acabou sendo vendida por uma nova empresa que foi criada chamada VisaNet, uma empresa de cartão de crédito, que hoje é a Cielo, que é a administradora de cartão de crédito. É a empresa que faz a relação com os estabelecimentos comerciais, né? Então eu e você temos o cartão de crédito do banco, Bradesco, Visa, Itaú, Visa. Ela faz esse elo de ligação com todo mundo. O estabelecimento que tem a maquininha que aceita o cartão é a Cielo, que antigamente era a VisaNet. Então, eu fui trabalhar na área de telecomunicações, porque essa empresa que eu trabalhava, a Mitel, foi vendida para a VisaNet, porque ela já atuava nesse segmento, né?
Então ali eu comecei a ter contato com a área financeira. E aí que começou os primeiros... Vamos dizer assim, eu tenho acho que duas grandes influências para eu começar a desenvolver a parte financeira, né? O interesse e a busca de conhecimento. Uma, inegavelmente, foi a minha mãe. Não porque minha mãe tivesse formação. Cara, que interessante. Olha só, seu pai fez economia e você diz que é sua mãe que foi a... Vou te dizer o porquê. Porque assim, a minha mãe foi mãe e pai ao mesmo tempo, né? Porque eu tinha 13 e minha irmã 5 quando meu pai morreu, né? Beijo, mãe, te amo. Dona Cátia. E aí, a minha mãe sempre foi muito organizada com as finanças. Eu lembro, minha mãe tinha um caderninho em que ela anotava o salário que ela recebia e as despesas, né? Então, eu comecei a aprender com minha mãe a fazer orçamento, que é onde a maioria das pessoas erram. A maioria das pessoas se atrapalham nas finanças porque não consegue controlar entradas e saídas. E minha mãe, sem ter segundo grau completo, sem ter terceiro grau, mas tinha essa sabedoria para lidar com as finanças. E eu observando ela... Então, sabedoria de vida, né, cara? Que isso é impressionante. De vida, exatamente. E aí, minha mãe também teve uma história muito sofrida. Meu avô foi para a guerra. O pai da minha mãe é ex-combatente. Caramba, que legal. Foi da Marinha do Brasil, foi na Segunda Guerra Mundial. Minha mãe também teve uma trajetória muito difícil, né? Mas aí o que acontece? Primeiro foi minha mãe e depois, na Visanet, como era uma empresa ligada ao mercado financeiro, né, ao lado de finanças, eu comecei a observar o pessoal da área comercial, o pessoal da área financeira, como eles trabalhavam, e comecei a me interessar. Eu comecei a observar o seguinte, eu era da área técnica, e eu era muito jovem, né? Eu pensava assim, caramba, eu posso apertar um botão aqui, ó, o Rio de Janeiro inteiro para de usar o cartão de crédito Visa. Eu tenho esse poder, porque sou eu que cuido da rede de telecomunicações. Mas quem ganha dinheiro é o pessoal da área comercial. Estão viajando. Não tá legal isso. Não tá legal. Eles têm celular, têm carro da empresa, viaja pra cima e pra baixo, ganha dinheiro. E eu dinheiro, aqui no trem que não tem espaço. Falei, pô, tem alguma coisa errada nisso. Aí começou a despertar a minha cabeça. Falei, bom, peraí. O mundo não é só telecomunicações, não é só área técnica, né? E aí eu falei assim, caramba, deixa eu entender como é que funciona esse lado aqui. Aí eu tive uma certa orientação de algumas pessoas, né? E comecei a buscar conhecimento na área de finanças, né? E na área comercial também. E de maneira que algum tempo depois... Então, olha só que legal, cara. Você vê assim, ó, a educação técnica e o que as pessoas não valorizam isso. As histórias são construídas, né? Sim. As histórias têm um processo. Você vê essa história que a gente está contando, até chegar ao cara hoje que foi CEO de uma empresa internacional, viajou o mundo todo. Sim. O cara pagou um preço, teve uma construção técnica. O cara quer sair da faculdade hoje e virar CEO, irmão. Rapaz... Mas assim, e se não fosse um ensino técnico, você vê em eletrônica, não te levaria para dentro de uma empresa para você observar o mercado, fazer uma graduação na área que aí você entendeu. Sim. Quer dizer, o ensino técnico te abriu porta. O ensino técnico foi a minha grande formação, foi o alicerce da minha experiência profissional. Eu costumo dizer o seguinte, se eu não tivesse passado pelo que eu passei ali na formação técnica e no trabalho que a formação técnica me proporcionou, eu não teria chegado à posição executiva que eu cheguei de forma alguma. E aí você foi uma escola para mim. Faz lá, se interessa, fala pro cara lá, esse cara tá andando de carrão, quer andar também. E aí tem o objetivo a ser alcançado. Constrói eu costumo dizer o seguinte, você não pode ter ganância, tem que ter ambição. A ambição te faz querer sair da mediocridade, né? De você avançar. O Flávio falou isso aqui no nosso primeiro podcast. Ele falou, existe uma ambição saudável. Sim, exatamente. O ambicioso saudável, aquele que não quis em ninguém, mas tem um objetivo. É a ambição tem uma vontade de chegar. Que te faz ir para frente, a ter sonhos, a querer realizar, a querer ser hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, trazer um conforto melhor para a família e para as pessoas que você pode ajudar também, né? Eu e minha esposa, a gente atua muito nessa área também, a gente acredita que a gente precisa devolver um pouco para a sociedade aquilo que a vida deu para a gente, né? Mas enfim, voltando a esse ponto. Então, eu... Faz a graduação em economia? Não, eu fiz administração. Pô, que loucura, isso era tudo eu fiz pós-graduação, eu fiz tudo errado. Eu fiz MBA em economia, fiz MBA em finanças. Mas assim, o que acontece? Aí ó, é um episódio interessante da minha carreira também. Porque assim, eu estava lá na Visanet
eu já não tinha chefe no Rio de Janeiro, meu chefe ficava em São Paulo. Aí você era o chefe aqui no Eu Rio? era da área eu com 23 anos de idade, eu era o chefe na área de telecomunicações do Rio de Janeiro inteiro. Da Visanet. É. Que, E aí na meu verdade, chefe em São Paulo... Na verdade, era uma das primeiras empresas. Era o que tinha de... Era top. Não, porque na época só tinha duas empresas. Uma que era da Visa, que só administrava a bandeira Visa, que era a Visanet, e tinha a Redcar, que só administrava a bandeira da Mastercard. Uhum. Hoje em dia você tem PagSeguro, você Tem 300 mil bandeiras. Todo mundo faz uma bandeira. Exatamente. Tem a GetNet, Cielo, Stone, por aí vai, né? Uhum. Mas na época tinha um monopólio do mercado. Era só bandeira Visa, Visanet, bandeira Mastercard, Redcar. Só tinha essas duas. Uhum. Bom, e aí eu estava numa zona de conforto muito grande, que eu tinha uma equipe técnica grande, que eu comecei a liderar muito cedo. Uhum. Muito jovem, eu já comecei a ter uma função de supervisão, de coordenação, porque eu acho que eu amadureci muito, muito cedo também. A vida te fez amadurecer. A vida me fez Então, quer amadurecer dizer, muito cedo. você estava com 23 anos, mas responsabilidade de um cara de 33, 40 anos. Então, exatamente. Ah, foi sorte, a vida antecipou para você? Não. Olha, eu não me arrependo de nada que eu construí na minha vida. Perfeito. Mas eu, sem sombra de dúvida, eu trocaria essa experiência toda para ter meu pai comigo até hoje, para ter as feridas emocionais que eu tive ao longo da trajetória, Construíram o que eu sou hoje. Mas eu digo assim para você, talvez eu não tivesse a condição financeira e econômica que eu tenho hoje. Perfeito. Mas Você para mim trocaria? eu trocaria sem sombra de dúvida, porque o dinheiro é um meio. Dinheiro não pode ser um fim. Quando a gente é ganancioso, o dinheiro é um fim, né? Ou seja, eu mato a minha mãe, eu mato meu pai, Piso na cabeça eu de piso na qualquer cabeça, um. eu traio meu sócio, eu vou trair meu sócio, eu vou trair meu patrão, porque o meu objetivo final é o dinheiro. Não, mas o dinheiro tem que ser um meio para você viver a vida, né? Se eu tivesse vivido a vida com meu pai, pra mim, seria muito melhor. Para mim, com essa frase, o podcast pode terminar hoje. Podia terminar agora, porque isso é uma lição de vida que quem está assistindo a gente, se pegar essa chave aí, meu irmão, vive uma vida plena, porque você abdicou de um sucesso de carreira por uma... Sim. E eu vou chegar exatamente nesse pontinho aí, porque eu abri mão realmente de voos muito maiores para viver com a minha família, porque a ausência do meu pai, né, e todas as turbulências que isso dessa história cheia de... me fez entender, assim, eu não quero que meus filhos passem a mesma coisa. Uhum. Eu quero ter um tempo de qualidade com a minha esposa e com os meus filhos. Eu quero deixar marcas na vida deles, de presença na vida deles, né? Quero deixar legado na vida deles e do ritmo que eu estava tão alucinado como executivo, hora no Brasil, hora na Itália, hora na Argentina, hora em outro lugar. E depois, por último, na minha última posição que eu passei, que tinha uma equipe muito grande, era muito complexo, eu falei assim, eu vou ter um AVC. Eu já dormia pensando, Senhor, orava, pedindo a Deus que não deixasse eu morrer aquela noite. Caramba, mano. Todas as noites eu dormia assim, Senhor, não deixa eu morrer hoje. De tanto estresse, tanto tudo. Porque eu tinha que quase que, com certeza absoluta, que eu ia ter um AVC dormindo, entendeu? Uau. Aí tive também problemas emocionais, achava que eu não amava meu filho, porque... Por causa da ausência, de não conseguir entregar não dava atenção para ele. E, né, fatalmente, teu pai entregava alguma coisa para você muito boa antes de você, aí você falou, não consigo fazer o que meu pai fazia. E aí eu falei assim, cara, eu não quero esse estilo de vida. O que adianta eu ganhar o mundo e perder a alma? O que adianta eu ganhar muito dinheiro, ser o diretor, o CEO da empresa XPTO, ganhar rios de dinheiro e não ter minha família... Cara, eu vou morrer, não vou levar dinheiro nenhum. O dinheiro é para eu viver aqui. Entendeu? Isso é educação, né, Marquinhos? Isso é educação. Porque não é só uma educação que eu dizer assim, eu tô me educando porque eu vou ganhar tantos R$1.000 por mês, eu vou ser... E assim, a gente vai falar de educação financeira, Vamos o cara falar pode de ganhar... dinheiro. Acho que a pessoa pode ganhar 1 milhão e ser pobre. Exatamente. E tudo que ele tem na vida é dinheiro. E tudo que ele tem na vida é dinheiro. Ele não tem mais nada do que aquilo. É um vazio. Eu conheço gente assim. É um oco. Eu conheço gente assim. Eu conheço. Pra mim, a pessoa mais pobre que existe no mundo é o cara que só tem dinheiro. É forte demais isso, Marco. É a pessoa
muito forte pobre. demais porque o mundo que a gente vive hoje é só pro dinheiro. É. Guia a gente pro negócio do dinheiro. Pois é, mas aí que tá, esse é um paradigma que a gente precisa quebrar, porque assim, o dinheiro é uma espécie de Deus na sociedade que a gente vive, né? Uhum. Por que Deus? Porque, tipo assim, se eu tenho dinheiro, eu tenho poder, eu faço o que eu quiser, eu compro quem eu quiser, eu compro o que eu quiser, né? Tem pais que compram a ausência perante os filhos com brinquedo, com iPhone, com viagem. Cara, isso... olha, sabe qual era a brincadeira que meu filho hoje fez 12 anos agora, recentemente. Eu sou muito mais antecipado Meu que você. filho. Meu filho tá fazendo 20. Eu tenho uma de 17. Então... que vai fazer 18. Aí o que acontece? O meu filho, ele... Sabe o que ele mais lembra de brincadeira minha? Dele se esconder atrás da cortina. Pra você chegar. Isso não tem preço. De eu jogar bola com ele. De a gente brincar de... Brincadeiras que não envolvem eletrônico, envolve... Olha que loucura. Envolve presença. Eu vou te falar que loucura. E isso não tem preço. Não tem preço. Isso o dinheiro não compra. Eu fui viajar no carnaval da pandemia. Uhum. O carnaval da pandemia já estava marcado. Foi o da pandemia ou foi antes da pandemia? Que a gente foi para Minas. 2019. Um carnaval antes da pandemia. Tinha muito tempo que eu não via um amigo meu, meu irmão, amigo de coração, Rômulo. Eu descobri que era amigo, não era meu tio quando era velho. Porque era tão... O laço de amizade é tão tio, grande que né? parecia ser tio, Rômulo. E eu fui, e a gente foi pra uma cidadezinha, cara, muito pequena. Contingente policial da cidade. 2 PMs. A cidade é muito pequena. E eu gosto de ir pra lá no carnaval que nem o celular pega direito. Sim. Então você não faz nada, você fica... Exatamente. E a cidade tem um hotel... Agora tem 2 hotéis na cidade, que agora tá muito evoluída. Tem 2 hotéis. E... A gente ficava num dos hotéis da cidade, cara, imagina no quarto mais simples que pode ter na face da terra. É uma cama tamanho normal, camas de madeira, daquelas madeiras bem humildes que tem na cama, um chuveiro elétrico, aquela ducha comunzinha. E eu acho que um dos hotéis mais simples que eu já fiquei na minha vida. Uhum. E eu já tive a oportunidade de levar meus filhos pra Disney, né, para Orlando, para fora do país, já tive condição de visitar outros países. E o meu filho de 5 anos, a gente teve a oportunidade de estar nos Estados Unidos agora, no final do ano. Uhum. E ele vira pra mim e fala, pai, sabe onde eu tô com saudade? Daquele hotel onde tinha um morrinho. Porque no morrinho tinham plantado umas árvores frutíferas. Uhum. E a gente acordava de manhã, pouco celular, pouco nada, não tinha nada pra fazer, não tinha tecnologia, não tinha aquele... A gente ia lá, colhia fruta, pegava fruta, brincava, corria, jogava fruta. Você vê que isso é o que marcou o cara, o garoto que teve a oportunidade. Pois é, eu acho que as coisas mais importantes da vida estão na simplicidade, sabe? Eu acho que a nossa sociedade está muito doente. A gente está aqui fazendo um podcast, vai divulgar em rede social, porque é um processo também, é um conteúdo educativo. Esse também, conteúdo é completamente educativo. Para orientar, e eu vou te falar, ajudar. esse aqui é o grande proposta desse podcast. Porque o que a gente está falando aqui, irmão, não aprende em sala de aula. Não aprende. O que a gente está falando aqui de história de vida, é verdade. quem tiver o mínimo de visão. Assim, eu não sou melhor do que você não é melhor do que eu, mas nós temos uma história que tem que ser respeitada. Respeitada e tem uma frase que diz assim, né? O inteligente aprende com os próprios erros. Uhum. O sábio aprende com os erros dos outros, né? Então, assim, se as pessoas podem ouvir os nossos erros e as nossas experiências, né? E tomar... exatamente, vai ser muito mais valioso para elas, isso né? Aí. Então, mas assim, a gente vive um tempo na sociedade, né, de redes sociais, das pessoas quererem aparecer e mostrar um estilo de vida que entram naquela paranoia, você não está me seguindo, você não curtiu, você... Olha, a vida não precisa disso, né? Eu acho que a sociedade está muito doente, muito doente. E, quando a gente fala de finanças, uma das matérias que eu dei aula na faculdade foi sobre comportamento do consumidor, que tem a ver com... Tem várias competências envolvidas ali, né? Mas o carro-chefe é marketing, né? Que é comportamento do consumidor é uma matéria, um apêndice de marketing, mas que envolve tomada de decisão, que envolve economia, envolve finanças, psicologia, envolve uma série de coisas, né? Inclusive eu fiz um curso na FRJ, na COPEAD, sobre tomada de decisão, muito interessante. E aí a gente
percebe, por exemplo, eu vejo uma propaganda hoje, não só na televisão ou nas redes sociais, eu consigo entender o que está porque eu estudei isso, o que está por detrás. Por trás daquilo que tu Porque apresentando. assim, enquanto a gente está conversando aqui, tem uma série de profissionais estudando como despertar os gatilhos mentais em mim e em você, Para que a gente que vai fazer com que a alguma gente coisa. consuma aquilo que a gente nem está precisando. Você está entendendo? Para poder. Perfeito. Então, assim, existe toda uma ciência por trás para incentivar a sociedade a viver um estilo de vida extremamente consumista de coisas que a gente nem precisa. Eu sempre comento esse fato de quando eu dou palestra, a tia da minha esposa, certa feita ela chegou e falou assim, olha aqui as toalhinhas que eu comprei na loja tal, não quero falar o nome da loja, né? Para não fazer propaganda. Não, propaganda aqui só depois que patrocinar o podcast. O único patrocinador que sou eu mesmo. Ela comprou as toalhinhas lá na loja famosa aí ela falou assim, pra minha sogra, né? Falou assim, ô Cidinha, nem tava precisando dessas toalhas, mas eu comprei, tava tão baratinho, eu comprei. Eu falei, tia, da próxima vez que a senhora não estiver precisando e quiser gastar o dinheiro, dá o dinheiro pra mim e pra sua sobrinha, né? É isso mesmo. Então, assim, a gente acaba gastando coisa que não precisa. Eu não tô dizendo que a Eu gente lembro, tem que eu lembro de você falando isso no curso que a gente fez há muitos anos atrás, e você falava isso, você falava assim, cara, coloca na ponta do lápis que quando chegar lá no final da planilha você vai ver quanto dinheiro à toa que você gasta. Exatamente. E outra coisa, né? Porque assim, vamos lá, a gente aprende assim, tem um livro muito famoso de finanças pessoais, né? Ele é tido como a Bíblia de finanças pessoais, que é a série de livros lá do Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki, best-seller mundial. Quando a gente fala de finanças pessoais, tem várias camadas, tá? Você tem desde a camada básica, que é essa que eu estou falando agora aqui, do Robert Kiyosaki, que é um tipo de conhecimento que é para mudar o seu mindset, certo? Até conhecimentos mais elevados para você aprender a investir no Brasil, investir no exterior. Aquele monte de termozinho que as pessoas têm dúvida. Operar com opções, com ações, com derivativos, criptomoedas e por aí vai. Então, assim, a pirâmide de conhecimento, ela é grande, entendeu? É vasta. Mas não adianta. Tem muita gente que fala assim, poxa, qual é a ação que tá valendo? Qual é a criptomoeda que eu tenho que investir? As pessoas querem saber quais são os 6 números da Mega Sena. Essa que é a verdade, entendeu? Eu também quero. Se alguém souber, pode me falar que eu tô aqui. Mas, quando a gente fala de educação financeira, você primeiro tem que começar da base. Você não constrói uma casa pelo telhado. Você constrói uma casa pelo alicerce. A caderninho da dona Kátia. Da Kátia, exatamente. Você constrói uma casa fazendo a fundação primeiro. Então, se você não tiver essa fundação, você vai cair em golpes, você vai cair na ganância. Ok. Você tá entendendo? E as pessoas... É um desafio, né? Eu sou muito cru em marketing digital. Eu estou agora com o suporte de uma agência muito bacana que está me ajudando aí nas redes sociais. Mas eu ainda sou faixa branca ainda nas redes sociais, comparado com as pessoas que estão Eu sou o tiozão. Tu é o tiozão, eu já, sou né? o tiozão, fiz o meu filho estudar para poder não deixar o vacilar. Eu sou o tiozão do YouTube. Agora tá te pagando bem? Matheus, tá te pagando bem, Matheus? Porque Matheus Não, o Matheus tá construindo a história dele, técnica. Matheus podia estar na Disney, podia estar nos estúdios Disney. Qualquer dia eu faço um podcast com ele. O Matheus é o cara. Eu faço um podcast com Matheus, ele. pode negociar melhor o teu passe aí, viu? Marquinhos, você vem pra cá, não inflaciona meu produto. Você já veio pra cá, tá inflacionando meu produto. Por favor, Marquinhos. Tá inflacionando meu produto. Rapaz, é um tesouro esse rapaz. Aí o que acontece? E aí, mas assim, a gente precisa, Kleber, desculpa, só dando um passo atrás, que eu estava dizendo o seguinte. Quando eu sento com as pessoas que entendem de marketing digital, eu fui a Salvador semana passada, tinha alguns compromissos lá de trabalho, e conversando com um grande amigo meu, empresário, que o cara é muito fera nessa área também de redes sociais, né, mercado digital, ele me falou uma coisa que eu, como professor, eu entendo, mas como ser humano eu tenho um certo conflito. Ele falou para mim o seguinte, Marcos, você tem que dar o que as pessoas querem. Você tem um conteúdo muito rico, mas as pessoas querem frases de efeito do tipo, o segredo dos ricos, 3 formas de ficar milionário. 5 passos para seu seu primeiro milhão. Cara, quem é muito bom nisso é uma empresa chamada Empíricos, que é uma empresa
que atua no mercado de educação, no mercado financeiro, vamos dizer assim, vendendo relatórios. Esses sonhos e o camarada aparece lá, mirabolantes. E só aparece assim, as chamadas são sempre assim, 1 milhão. Você vai fazer parte da minha próxima equipe que vou preparar para, de maneira simples, fácil sem ganhar dificuldade. R$1 milhão. Cara, isso é uma falácia, isso é uma mentira. Se não tiver esforço, não tem, né? Eu fico imaginando aqui, porque assim, chega uma galera aqui, na escola também, diz assim, cara, mas o curso do fulano ali, ele tem X meses. E o seu tem X meses a mais. Cara, Eu digo porque eu tô te dando mais material para você ser um excelente profissional. Kleber, eu não consigo entender. O brasileiro, ele não quer pagar o preço. Ele quer o negócio pronto, sabe? E assim, eu até entendo que a gente tem que embalar o conteúdo de maneira palatável, que as pessoas entendam, etc, etc. Mas olha, se eu depender dessa estratégia de marketing para ficar conhecido no Brasil inteiro, para ganhar muito dinheiro, porque você tem a escala, você tem possibilidade de ganhar muito dinheiro na rede social? Tem, porque a escala é absurda. Mas se eu depender dessas falsas promessas para enriquecer, para ganhar dinheiro, eu não vou. Mas aí, Marcos, Porque vem aquilo que você falou, o dinheiro para você Exatamente. não é um não é o objetivo final, é um meio. Exatamente. Então você prefere, e assim, você abre eu sou muito mais um educador do que um gerador de dinheiro por dinheiro, tá entendendo? Você abriu mão de um... Você quer mais café, Marcos? Não, obrigado. Eu vou tomar mais um café. Não, mete bronca. Você é um cara que abriu mão de um salário extraordinário, na realidade do povo brasileiro, viajava o mundo, um status pela família. Viajava de primeira classe. Primeira classe pela família. Então, assim, já é um cara diferenciado. É o tipo de cara que eu quero no meu time, assim, no meu relacionamento. Sim. Porque você é composto das pessoas que estão no seu relacionamento. Sim. E depois você chega a um padrão hoje, e eu posso falar isso pra você, que você é seu patrão. Sim. Eu sou dono do meu tempo. Você é dono do seu tempo. Você construiu Inclusive... E é muito difícil você ter passado pelo que passou, investido o que investiu, dado tempo, pegar o trem, o ônibus, o metrô, e alguém ver na internet, alguém dizer assim, é fácil, estala o dedo que você vai ter 1 milhão na sua conta. Não é assim. Isso é mentira. Você constrói uma sociedade falsa. Exatamente. Uma sociedade fake. Você cria esses sonhos que, na verdade, não são sonhos, são pesadelos. São pesadelos, porque nunca vai viver isso. Não vai. E você não prepara a pessoa. Você tá entendendo? Na primeira dificuldade, ele desiste. Eu costumo dizer o seguinte, que o jovem que é preparado, entendendo a realidade da vida e as dificuldades que a vida ele vai ser um adulto forte. Agora, o jovem que ele é criado, educado, com pais que estão sempre super protegendo e facilitando demais a vida dos filhos, vai criar um adulto fraco. Você tá entendendo? Então, assim... E um adulto fraco é um pai de família fraco, é um profissional fraco. É um cidadão fraco. É um cidadão fraco. Aí, exatamente. Se o Brasil é cheio de cidadãos fracos, nosso país é fraco. E eu vou te dizer uma coisa. Eu tava conversando com uma pessoa esses dias, né, dizendo o seguinte, que assim, todos nós temos uma responsabilidade, né? Nós temos responsabilidade civil, social, familiar, né? E tem uma coisa que a gente não pode ser omisso. Eu não posso me omitir da responsabilidade que eu tenho. Eu tenho que pagar impostos, eu tenho que ser... O meu direito termina onde começa o do próximo. Liberdade, libertinagem. Exatamente. E eu tenho que criar os meus filhos com esses princípios. Porque quem tem a responsabilidade, vamos dizer assim, divina da vida, para criar princípios e valores nos filhos, somos pais, somos nós. Não é a sociedade. Eu tenho a responsabilidade de entregar para a sociedade filhos fortes e que eu dei princípio. Eles podem até escolher outro caminho, mas a minha parte eu preciso fazer. E assim, é natural, eu entendo, Kleber, eu conversava com uma pessoa esses dias também, que assim, é natural que eu queira dar para os meus filhos aquilo que eu não tive
materialmente falando. Pô, meus filhos já viajaram para fora do Brasil. Fui fazer minha primeira Já viagem de viajaram? avião, eu tinha 30 anos, pô. Pois é. Meu filho de 5 anos viajou 3 vezes internacionalmente na barriga. Lembrei de um fato aqui. Acho que até por conta dessa tragédia aí da vida do meu pai, do acidente aéreo, né? Eu sempre tive medo de avião. Eu conheço o teu medo, eu não tinha essa fonte. Foi- Eu não tinha a fonte do pai, mas eu sabia que você tinha medo, você já tinha falado comigo. E eu, quando eu trabalhava na Vesanet, a sede da empresa é em São Paulo, mas eu trabalhava no Rio, era ali no teleporto, ali na Presidente Vargas. Eu fui diversas vezes para São Paulo de 1001. Pra não ir de avião. Domingo à noite, saía de casa, pegava um táxi, ia até a rodoviária Novo Rio, com um blazer assim no cabide, né? Mas a mala e tal. Viajava a noite toda. Viajava a noite toda, chegava na rodoviária do Pra não pegar o avião. Chegava do Tietê, lá em São Paulo, um frio de 5 horas da manhã, Tipo o estúdio do Matheus. Tipo esse estúdio aqui. Não, tá não. Agora tá mais agora tá controlado. legal, Aí ia pro hotel e tal, e ia trabalhar lá em São Paulo. Enfim, tive que encarar o medo, porque senão eu limitava. Hoje em dia eu adoro viajar de avião. Na verdade, eu durmo antes do avião decolar. Essa que é a verdade, entendeu? Entrou venceu a... Parou Não, eu adoro viajar de avião. Eu adoro, eu gosto. Eu saí... eu saí do medo pro prazer. Impressionante. eu também gosto. Eu gosto muito. Mas, enfim. E aí, a gente entrou nessa questão da viagem por causa dos filhos, né? Então, o que acontece? É óbvio que eu ofereço para os meus filhos... Eu não estou aqui sendo hipócrita. É óbvio que eu ofereço para os meus filhos um conforto que eu não tive. É óbvio. Eu também ofereço. Só que eu não ofereço tudo que eu posso oferecer. Também não ofereço. E Vacilo. Tá aqui um o representante representante da classe. pra polemizar. Não seja contra esse ideal aí. Cara, mas assim, eu sempre procuro dizer pros meus filhos que tudo tem um preço. E tem, Essa cara. semana eu desafiei a minha filha. Eu desafiei a minha filha, ela falou, pai, eu quero fazer isso. Eu falei, ok, mas se você me entregar isso. Eu sempre negocio com eles um valor das coisas. Sim. É importante. Assim, o Matheus tem hoje, tá aqui atrás das câmeras. Não gosto muito de elogiar filho na frente dele mesmo, não. Fica meio metidinho. Mas é um cara que eu tenho orgulho do meu filho, 19 anos, vai fazer 20 esse ano, tem, assim, tá engajado dentro da área dele, tá deslanchando profissionalmente, me ajuda. Sim. Aqui no IPA é muito mais uma ajuda do que Um emprego. um emprego e tal, mas ele tem a renda dele, Sim. ganha relativamente, ainda mais para a idade dele, Sim. super bem, ainda mais para a profissão que ele escolheu, ele ganha acima da média, acho que dos amigos dele. E a gente teve essa oportunidade de fazer uma viagem fora, passou os 18, eu falei, amigão, vou te ajudar com isso e isso, mas lá o resto é por sua conta. Ah, meu Deus. Quer trocar iPhone? É você. Quer isso? É você. Quer comprar aquilo? É você. Kleber, isso é educação financeira Mas também, cara. Marquinhos, assim, foi bom pra ele. Foi bom pra ele. Eu acho que ele começa a ver preço de coisas, entender o custo, real custo Sim. das coisas. Mas você acredita que eu fui criticado por muita gente? Eu entendo. Porque a pessoa fala assim, não, porque o Matheus é um menino de ouro. Ele é um menino de ouro. Mas você podia dar. Posso dar. Mas Mas não é o melhor pra ele. não é o melhor pra ele. É isso aí. Amar é também dizer não. Né? E não é o melhor pra ele. Eu tenho certeza que ele voltou muito maior Com certeza. dessa última Com viagem que nós certeza. fizemos. E, assim, a minha esposa, beijo amor, te amo. A minha esposa faz uma dobradinha bacana comigo, né? Porque às vezes quando eu tô querendo ceder, quando a razão vai ficando de lado, a emoção vai O subindo. espírito mal. Aí ela vai e levanta puxa. o diabinho. Não! Ela vai e puxa. Não, olha, não pode, isso aí não faz sentido, pô. É muito fácil, não pode. Enfim. E a gente faz essa dobradinha. A gente né? também faz lá em casa. Então, é muito bom. Isso é muito bom. importante, marido e Porque quando mulher eu tô com um coraçãozinho mais fraco, ela fala, olha... Ela chama a atenção E aí, minha deles esposa também. é disciplinada. Minha esposa é militar, cara. Ela eu bato continência pra ela. Aí, Rosinha. Rapaz, eu aprendi uma coisa, Hum. né? Algumas coisas, né? Vou fazer 23 anos de casado. Uma delas é que o casamento é um relacionamento em que sempre
uma das pessoas, um casamento entre duas pessoas, em que uma está sempre certa e a outra é o marido. Esse é um aprendizado. Ó, você jovem vai aprendendo isso aí, tá? O segundo aprendizado é o seguinte, que a sua esposa, o nome dela, na verdade, é Sua Vontade. A minha esposa não se chama Ana Rosa, se chama Minha Vontade. Por que Minha Vontade? Porque quem decide a minha vontade é ela. Você tá entendendo? Duas frases que são excepcionais. Não faz um corte aí, né? No podcast, né? Mas minha esposa é parceirona. E aí o que acontece? A gente tem muito essa preocupação, né? De equilibrar, porque eu sempre falo para os meus filhos, olha, e eu faço comparação do tipo, a gente passou, isso aí custa R$1.000, R$1.500. Eu assim, olha, tá vendo esse valor que a gente falou aqui agora? Aquele profissional ali, ó, ele trabalha o mês inteiro para ganhar isso. Tem que valorizar, né, cara? Você tá entendendo? Eu costumo fazer uma comparação com a realidade, com algo concreto, para não ficar no abstrato. Esse valor é muito, é pouco, porque muito ou pouco é relativo. Não né? tem relação. Então eu trago para uma coisa mais concreta para poder outra fazer o dica depara. muito boa. Isso é importante, para poder mensurar, entendeu? Assim, caraca, trabalho o mês inteiro para ganhar menos do que isso aqui. Meu filho, para você ver. Quanto custa isso aí que Exatamente. você tá botando. Então tudo na vida tem um custo. Tudo, E tem uma coisa tudo. também que é muito importante de ter gratidão, né, cara? Fala, meu pai tá me dando isso, não é barato. Exatamente. Custou um preço. Minha esposa fala muito isso com os meus filhos. Eu também falo. Uma coisa que eu faço também, eu não sei se você faz com seus filhos, e a gente vai entrar numa área que eu acho super legal que tu trabalha, é o seguinte, eu sempre deixo muito claro lá em casa. É a casa. Não, essa aqui é a nossa casa. Eu falei, não. Essa é a minha casa da sua mãe. Isso aí. Você é muito bem-vindo aqui. Entendeu? Inclusive, por aí. projetei áreas nessa casa para você usufruir. Mas ela é minha da sua mãe. É isso aí. Porque quando o jovem pensa assim, essa é a minha casa, ele não quer ter a dele. Essa é a minha casa. Esse é o meu carro. É isso aí. Eu acho que é legal isso, falar disso, porque exatamente. Fica com aquele conceito de amigão, eu sou o paizão, que tudo que é meu é seu. Vai ser um dia, mas ainda não é. Por forças da vida, da lei da vida. Porque quando a E gente legal, construo, penso em deixar, sim. mas não é por obrigação e nem... E eles têm que entender que eles têm que desenvolver essa vontade. E as finanças dele, o patrimônio deles, né? Tem que ter essa visão. E aí, só voltar um ponto lá, eu falei aí fui para a Visanet, né, só para contextualizar com algumas coisas que a gente está falando aqui agora. E aí da Visanet, eu recebi um convite para ir trabalhar na Telemar. Não sei se você lembra o que é Telemar. Eu lembro. A antiga Oi, né? Eu lembro, eu tenho idade para Telemar. Que era a antiga Telerge, né, e tal. Aí fui trabalhar na área comercial, né? Aí fui ganhando um pouco mais, né? Porque quando eu vi que a área comercial era a área que realmente fazia você empreender, ganhar mais dinheiro e se desenvolver profissionalmente, né? Eu falei, cara, esse é o caminho. E aí as coisas caminharam para essa direção, né? E eu fui trabalhar na área comercial de uma área técnica, que era telecomunicações. Eu fui ser gerente de contas, né? Atendia bancos, atendia a própria Visa também. Isso com 24 anos de idade. É muito novo, né? Era gerente de conta, andava de terno e gravata. Horrível trabalhar de terno, detesto terno e gravata, mas... E hoje em dia, na sociedade de hoje, né? Eu fui botar no primeiro podcast, eu gravei de camisa social, tomei uma bronca. Eu às vezes uso camisa assim, às vezes uso assim. Eu tomei uma bronca e falei, não, camiseta... Eu só venho com essa camisa porque eu imaginei que fosse frio aqui. O Matheus deixou isso bem claro. O Matheus deixou bem claro. Senão eu fico com a blusa igual a tua assim também. Mas aí o que acontece? E aí, ali, graças a Deus, eu tive muito sucesso, muitas felicidades, né? Bati várias metas, ganhei dinheiro, ganhei campanhas de vendas. Aí já fui logo deslocado para uma função gerencial. E aí, por que eu fiz administração? Porque nessa época eu estava fazendo até engenharia. Eu tinha entrado na engenharia elétrica. Só que na Visanet, como eu falei, eu não tinha chefe no Rio. Eu tive, mas depois meu chefe foi para São Paulo. E eu ficava Rio-São Paulo, Rio-São Paulo. Eu faltava muita aula na engenharia. Tinha matéria que eu estava reprovado por falta. E como eu comecei a entrar numa área gerencial, eu comecei a gerenciar pessoas,
de outro nível, né? E eu tinha uma responsabilidade financeira, eu tinha um centro de custo que eu era responsável. Aí eu comecei a crescer muito na parte financeira, né? Conhecimento. Falei, cara, eu vou fazer administração. Aí fiz administração, aí depois fiz várias pós-graduações, né? E aí dali eu fui aí Telemar, que depois virou Oi, aí trabalhei na Siemens, trabalhei na TIM. Só empresa grande, né? Graças só a Deus. empresa de ponta. Aí trabalhei na TIM. E o que me abriu portas nas grandes empresas? Bom, primeiro de tudo foi que eu entrei na Visanet porque a Visanet comprou o Grupo MP de Engenharia. Mas eu entrei no Grupo MP de Engenharia porque eu fiquei em primeiro lugar na seleção. Perfeito. Fiz a minha parte ali, né? E a empresa foi vendida. E aí, da Visanet, eu tinha um grande relacionamento com a Telemar. E aí, o relacionamento interpessoal, que foi uma coisa que eu aprendi muito na Visanet, foi uma escola para mim, foi o que me abriu portas para o convite que eu recebi para a Telemar. Então, todas as portas que foram se abrindo foram muito em função do meu relacionamento e dos meus resultados. Então, tem uma construção. E é dia após dia. E é batendo na porta. As portas foram batendo. Você Sim. foi chegando naquela porta, construindo aquela Sim. chegada nessa porta, você bateu, Exatamente. abriu, aí você caminha mais um tempo, outra porta, Exatamente. você bate, abre. Não é que caiu do céu pra mim. Cai. E o que é mais legal que tá gerando pra mim, na minha visão nesse podcast, nesse momento aqui, que eu quero muito gerar no nosso aluno, no nosso aquele que tá nos ouvindo, no ouvinte, é que assim, pode, cara. A pessoa tem que acreditar que pode, tem que pagar o preço, tem que trabalhar, mas pode. Pode. É possível. E olha, Você imagina assim, cara, é muita loucura, né? Um menino de Rocha Miranda, ele dizia, não, eu não quero agora. Eu fiz opção, eu não vou trabalhar mais como CEO de uma empresa grande. Porque fez opções. Você imagina que loucura? E a pessoa diz, não, mas o cara tá bem de vida, ele pôde fazer essa escolha. Não, ele pôde porque ele pagou um preço. Mas ele não podia, ele construiu isso. Foi. Entendeu? Isso é muito... Eu costumo dizer, Kleber, assim, e até hoje, mesmo eu, graças a Deus, tendo aí a minha independência financeira, vamos dizer assim, né? Eu até hoje, eu colho frutos dessa postura de ter a atitude, não ter uma atitude medíocre. Assim, é chato a gente falar bem da gente, né? Parece que a gente está se supervalorizando, mas eu quero compartilhar isso com as pessoas que estão nos ouvindo, né? Porque assim, até hoje eu vejo, porque assim, eu sou uma pessoa que eu não gosto de ser medíocre, sabe? Eu acho assim, Deus nos deu talentos. Medíocre é mediano. Mediocridade significa mediano, estar na média. Eu tô na média de todo mundo. Ou na média, ou assim, por exemplo, vamos supor que eu tenha a capacidade de fazer qualquer coisa. Ser 10. Ser 10, de 0 a 10. Aí não, eu vou fazer 5. Porque tá suficiente, porque tá tá bom. legalzinho. Exatamente. Eu vivo minha vida assim de 5. É pouco, mas é bom. Tá bom, não me esforço muito e tal. Eu acho que isso é o maior crime, irresponsabilidade, ingratidão. Sabe por quê? Porque Deus te deu as condições, a capacidade de fazer 10 para fazer 5. Sabe? É verdade. Então, assim, eu acho que isso é uma ingratidão. Assim, eu não consigo pensar a vida dessa forma. Não estou dizendo que eu não descanse. Eu descanso. Lógico, não. Eu não estou dizendo isso. Até pelo contrário, eu adoro dormir. Eu tenho uma relação muito íntima com o meu travesseiro também. Eu também tenho. Bom disso. Eu também tenho. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, aquilo que eu me proponho a fazer, eu tenho que fazer da melhor forma possível, dentro das minhas capacidades. E essa atitude que me levou até onde eu fui como executivo, né? E ainda hoje, como eu sou empresário, eu trabalho por conta própria, ainda hoje me abre portas. Eu tenho vários exemplos de coisas que eu vejo acontecendo, porque assim, eu li uma frase esses dias, diz o seguinte, você dá o primeiro passo que Deus coloca o piso, coloca o chão. Perfeito. Eu vejo muito isso, sabe? Muitas pessoas que tiveram sucesso na sua vida profissional, pessoal, foram pessoas que estavam se movimentando, não estavam com aquele vitimismo, ó dias, ó céus, ó azar, perdi meu pai, isso o aí, mundo não gosta isso de aí. mim, minha mãe... Eu fui despejado, minha mãe não tem cultura. Minha mãe cara, arregaça a manga e vai, você tá entendendo? Porque quando a gente dá um passo em direção
aos nossos sonhos, nossos objetivos, né? A realização. Eu acredito muito nisso, que a vida, algumas pessoas vão dar alguns nomes, eu chamo de Deus isso, eu creio que Deus vai abrir... Colocando piso. Ele vai colocando piso. Exatamente. Você quer mais isso, eu vou te dar mais isso. Mas você tem que se movimentar. Você não pode ficar com o braço cruzado. Eu conheço muita gente que tá paralisado no vitimismo da vida, entendeu? Vou te dar um exemplo. Quando eu decidi sair da vida profissional, vida executiva, né? Eu tive tendinite, tenossinovite, epicondrinite e bursite. Tem muitos ites. Muitas inflamações no braço direito. Uhum. Eu respondia uns 200 e-mails por dia. Eu trabalhava no centro da cidade, ia daqui até lá. Eu não ia dirigindo, mas ia daqui até lá, digitando, respondendo e-mail, WhatsApp, blá, blá, blá. Enfim. Peguei todas essas inflamações, né? As inflamações chegaram a um ponto que, tipo assim, eu não conseguia abrir uma maçaneta. Botar a mão na maçaneta da porta e abrir. Trocar o canal da televisão com controle remoto. Abrir o geladeira, fio, pegar uma garrafa d'água. Não conseguia. Eu dava um tapa no meu filho, doía mais em mim do que nele. Era terrível. Enfim. Então, assim, eu tinha um sonho de escrever um livro. Falei, como é que eu vou escrever um livro com todos os ites que eu não conseguia digitar? Mas eu escrevi o livro. Cara, que legal. Eu publiquei o livro em 2017. Então, assim, eu falei, não vou deixar essa... Qual é o nome do livro? Gerando Riquezas, a educação financeira que transforma vidas. Perfeito. Vamos falar do projeto, que eu acho que é o ápice daquilo que você falou, que o Gerando Riquezas, que é o devolver para as pessoas um pouquinho daquele... Sim. Do que a vida te deu. Ou do que você construiu, ou do que a pessoa possa dizer o nome aí que ela acreditar. Sim. Do dom, ou que Deus foi bom com você, e você fala que quer devolver isso para a sociedade. Esse aí, Mark. Esse mesmo. Então... Teve o projeto Gerar Riquezas. A minha empresa é uma empresa. Gerar Riqueza, Serviço de Educação Financeira Eireli. É uma empresa com CNPJ e tal. Meu escritório fica ali na Barra da Tijuca, no CEO. E eu escrevi um livro Gerando Riquezas, no gerúndio mesmo, porque para apontar para algo contínuo. Não é uma coisa que... Riqueza não é uma coisa... E eu vou explicar o que eu chamo de riqueza. Não é dinheiro apenas, tá? Riqueza não é uma coisa que você alcançou e parou. Riqueza é uma coisa que você tem que construir e compartilhar diariamente. Uhum. Então, essa é a ideia por trás desse título, entendeu? Construir e compartilhar diariamente. Riqueza é para ser compartilhada. Claro, senão não faz sentido. Riqueza que não é compartilhada... O que é riqueza? O que é riqueza? Cara, vamos lá. Riqueza é a possibilidade... Eu não vou falar a definição econômica, não. Vou falar o conceito de vida, né? Que eu entendo, né? Riqueza são todos os bens, ferramentas, possibilidades, habilidades que você tem, que você adquire e que você compartilha para mudar a sua vida e a vida também de outras pessoas. Riqueza, então, são bens, são habilidades, são ferramentas, são conhecimentos que você utiliza para mudar a sua vida e também a vida dos outros. Inclusive dinheiro. Não é só dinheiro. Perfeito. Porque muito dinheiro guardado é apenas dinheiro guardado. Vamos lá, vamos supor que você tenha 10 milhões de reais guardado no banco. Meu Deus, eu recebo. Amém. Então você tem 10 milhões de reais guardado no banco, tá certo? Uhum. Esse dinheiro guardado no banco não está gerando riqueza. Por quê? Nem para você. Nem para você. Porque ele não está modificando a realidade sua e de outras pessoas. Ok. Agora, quando esse dinheiro ele é empregado de maneira a gerar uma renda... Ele vai produzir, ele vai trabalhar para você. Uma renda que vai gerar... vai bancar o seu custo de vida. Vai gerar benefício. Benefício para você. E que esse benefício que você recebe, você também pode compartilhar, esse dinheiro está gerando riqueza. Que gerou movimento. É como uma árvore que dá fruto e outra árvore que não dá fruto. As duas são árvores. As duas são árvores, mas uma dá fruto.
Ela gera riqueza. Uma traz benefício para você e para outra. A outra não. A outra só tá ali plantada, parada, Aham. e estática. Você tá entendendo? Ok, perfeito. Então, é nessa linha que eu penso. Então, como é que eu cheguei no gerar riqueza? Em 2005, se não me falha a memória, 2004, 2005, eu era gerente, tinha uma posição gerencial numa dessas empresas, né, que eu comentei. E como eu aprendi com a minha mãe a ter esse orçamento organizado, né, conversando com os amigos, almoçando, nós éramos um grupo de 10 gerentes. Né, e eu era meio que eu tinha uma certa posição de destaque, era tipo um team leader ali, né? Aham. Quando o regional saía de férias, era eu que Você que assumia assumia e tal. e tal. Eu tinha um ótimo relacionamento com os meus colegas de trabalho ali, né? E aí a gente falando de dinheiro e tal, eu falei assim, Marquinhos, como é que você faz? Eu falei, por mês eu guardo tantos reais por mês. Aí as pessoas falaram, tu guarda dinheiro por mês? Eu falei, guardo. Como é que você consegue? Porque o nosso salário era muito parecido. A diferença era R$100, R$200 a mais e tal, de um para o outro, né? Era um bom salário com diferença pequena. Era um bom salário, já era um bom salário. Uhum. E aí o que acontece? Aí as pessoas ficaram abismadas, e pessoas com alto nível de formação, sabe, tal, ficaram abismadas de entender. Um camarada que ganhava praticamente a mesma coisa, conseguia guardar dinheiro por mês, pagar suas contas, casado, guardar dinheiro por mês, e os outros não conseguiam. Ponto. Eu vou lembrar uma frase, veio aquele estalo na minha mente, que você falou no dia do que a gente fez esse curso. Uhum. Você falou que você ganha quanto você guarda. Eu lembro perfeitamente. Se a gente não guarda nada, a gente não ganha nada. Não ganha nada. A gente eu só percebi ganha... que eu não ganhava. A triste realidade é que eu não ganhava dinheiro, porque eu não guardava dinheiro. E aí o que acontece? Aí, assim, esse bate-papo com os colegas... me machucou muito, eu quero deixar claro machucou, aqui. né? Machucou Às vezes Foi um traumático. Às vezes eu recebo ligação assim, poxa, eu não tô conseguindo dormir essa noite, só pensando naquilo que você falou, saí mal de lá. Mas Jesus fazia isso com as pessoas também, né? Provocava essa reflexão, né? Aquela noite eu falei, gente, eu não ganho nada. Mas aí o que acontece? Eu assim, movido, né, por esse interesse de ajudar os meus colegas a explicar como que eu fazia, eu tenho guardado até hoje isso, em 2004. Eu montei um PowerPointzinho, uma apresentação, para explicar para eles o meu entendimento de educação financeira. E aí viralizou. Aí eu compartilhei esse conteúdo numa igreja, depois num colégio, e aí, de 2004, não parou mais. Esse negócio ficou gigante, já foi para rádio, televisão, foi para alguns lugares, no Rio, fora do Rio, sempre em paralelo com a minha atividade profissional de executivo, né? E quando foi em 2012 para 2013, que eu tive essas inflamações todas aqui, e esse medo de ganhar o mundo e perder algo ganhando um bom salário, diretor de empresa, executivo, 200 funcionários e bônus, muitas possibilidades de dinheiro. E eu falei, cara, sentei com a minha esposa, eu não estava feliz. Falei, olha, quero sair da empresa. Você topa? Ela topa. Aí a gente tomou a decisão, eu pedi para sair da empresa, né? Fiquei me tratando um tempo, porque eu fiquei muito mal mesmo do braço, né? Cheguei a engessar o braço também. E aí, o que aconteceu? Fiz um acordo para sair da empresa. Saí da empresa em dezembro de 2013. Aí tirei um período de férias em 2014. Um período sabático. Aí eu recebi um convite para dar uma palestra de educação financeira. Aí fui dar uma palestra em Nova Iguaçu, na igreja de um grande amigo meu, pastor Alex, um irmãozão meu também. E acabando a palestra, um casal de empresários veio me chamar pedindo para eu prestar consultoria para eles por causa das finanças deles, né? E aí eu comecei a prestar consultoria empresarial ali, né? Aí eu já tinha uma empresa montada, aí fui prestando consultoria para diversas empresas e começou a ter uma demanda muito grande para eu dar palestra, curso de educação financeira. Começou a tomar um espaço muito grande na minha agenda isso, né? E aí eu comecei a fazer direto. Aí foi quando eu escrevi o livro, criei a empresa Gerar Riqueza, Educação Financeira, né? E comecei a focar só nisso, né? Então começou de maneira muito despretensiosa, ou seja, eu
Não, eu acho interessante. Com o objetivo de Marquinhos, porque, ajudar a todas as esclarecer. palestras que eu já fui, algumas palestras que você deu e tal, e eu vejo assim, você dá o seu telefone, né, cara? Você dá o seu... Você responde todo mundo. Responde todo mundo. É surreal isso. Ainda hoje, há pouco tempo atrás, semana passada, se me falha a memória, eu recebi uma mensagem no WhatsApp de uma pessoa que participou de uma palestra que eu dei em 2015. Ela se comunicou comigo e tal, pediu ajuda. E eu tenho isso como um chamado de vida também, entendeu? Cara, e porque isso você tá fazendo aquilo que você prega, né? Aquilo que você confessa, de Exatamente. falar, eu tô dando de volta pro pessoal. E multiplica pra você mesmo, que te traz trabalho, que você traz movimento. E outra coisa, isso gera riqueza na sociedade. Isso gera riqueza, sabe? São sementes que você vai plantando, que vão germinando e vai dando frutos pro resto da vida. E você não imagina onde alcança. Eu não né? sei aonde vai chegar isso. Essa ideia do educar, que é o que eu acho fenomenal. E aí hoje, no momento que eu estou hoje, né? É importante dizer também o seguinte: quando eu cheguei para minha esposa e falei, olha, quero sair, não quero mais o mundo corporativo, até porque quando você chega numa posição alta, numa multinacional, você, como é que eu posso dizer? Existem muitos princípios que a gente tem na nossa vida que acabam colidindo, batendo de frente com os princípios de uma organização desse tamanho. Desse tamanho, né? Grande. Como eu te falei, tive experiência aqui no Brasil, fora do Brasil, você conhece um pouco da trajetória, né? Chega uma hora que você olha e fala assim, cara, isso não combina comigo. Sabe? Eu quero fazer a diferença na vida das pessoas, mas de outra forma, e não dessa forma aqui, porque eu não acredito. E assim, se eu só faço aquilo que eu acredito. Se eu não acredito, eu não vou mentir, eu não vou me enganar. Quando eu cheguei para a última empresa que eu trabalhei, falei, olha, eu quero sair daqui, né? Estou pedindo meu desligamento por essa e essa razão, mas a principal razão é que eu não acredito na estratégia da empresa. Eu não acredito na nossa estratégia, da nossa diretoria. Eu não tenho condições de falar para os meus gerentes, para os meus analistas, para os meus especialistas. Eu tinha gerente debaixo de mim, era diretor. Que o caminho é esse, porque eu não acredito nesse caminho. Que isso é legal. Porque o caminho que eu acredito é outro. E de outra forma. Mas olha só que legal, você pôde fazer isso por causa da sua educação financeira. Aí que eu quero chegar. Quando eu fiz isso, e eu e minha esposa tomamos decisão por quê? Porque a gente já vinha se preparando, eu tinha outras fontes de renda. Você não era escravo Eu não era escravo do meu emprego, eu tinha renda passiva, eu aplicava, eu gerava outras fontes de renda. De maneira que a renda que aquele salário ali ia deixar de existir, eu tinha outras que supriam. Na verdade, assim, muito humildemente falando, aquele Marquinhos que estava na reunião lá com os outros, falava, eu guardo tanto e ninguém guardava nada, eles não tinham a liberdade de tomar uma decisão que você tomou. Não tinham, e vários hoje não têm, porque são escravos do trabalho. Eu conheço pessoas que estão entrando com síndrome de burnout, com depressão profunda, porque estão desesperadamente infelizes e querem dar outro rumo para a vida, mas não podem, porque são escravos do salário. Tá entendendo? Essa liberdade... Eu não sou melhor do que ninguém. A gente está falando aqui o seguinte, uma construção foi algo, eu comecei, mais uma vez, ganhava R$35 por mês. Não nasci num lar rico. Uma coisa que eu quero deixar claro para todo mundo que está nos assistindo é o seguinte, essa construção que ele está falando não tem idade. Ele começou cedo. Sim. Ok. Sim. Mas você pode começar aos 30. Você pode começar aos 30, você pode começar aos 40. Pode. O importante é começar, porque se não começa, não vai a lugar nenhum. Exatamente. E aí o que acontece? A questão é só dosagem. Sabe aquela questão da dosagem? Se é criança, você toma dipirona, toma tantas gotas. Se é adulto, eu, por exemplo, tomo 45 gotas. Meu filho toma 20. Né? Então, se você tem 40, a dosagem da estratégia vai ser um pouco... Você vai ter que ser um pouco mais rígido porque você não começou lá atrás. Exatamente. Mas você pode começar hoje. Pode. Agora, a gente chega também... E aí, o Kleber... eu me deparo com a seguinte realidade, né? Porque assim, eu já fui gestor de um fundo na XP, corretora, né?
E assim, eu conheço de perto o segmento financeiro, né? Uhum. Tanto o sistema bancário, quanto as corretoras de investimentos, fundos de investimento, criptomoedas, enfim, isso tudo aí. Não estou dizendo que eu sei tudo, estou dizendo que eu conheço de perto porque eu Viveu isso. Eu vivi e vivo. Vive Né? isso. E vivo Ok. isso, né? Inclusive, eu durmo escutando economia, acordo escutando sobre economia no Brasil e no mundo, né? Enfim. Assim como você está 300% sabendo do mercado educacional, né? Perfeito. Mas o que acontece? Eu consigo perceber que a grande maioria das mídias, dos influenciadores, das empresas voltadas para a educação financeira, a grande maioria delas pertencem a 2, 3 grupos empresariais que assim, eu abro a sua conta e eu te digo o que você tem que investir. Eu te digo o que é educação financeira para você voltar a investir em mim, entendeu? É como se fosse uma venda casada, entre aspas. Eu te ensino a investir em mim mesmo. Não é educação financeira. Isso não é educação financeira. Não é. Na verdade, assim, esse é um tema bem complexo. Né? Não existe isenção no mercado financeiro. Eu posso falar aqui de isenção porque eu não sou patrocinado por ninguém. A grande maioria dos influenciadores digitais... O seu conteúdo também, 90% dele é gratuito. É gratuito. Não, hoje eu não lancei eu não estou vendendo um curso na internet. Hoje, quem entrar no meu Instagram... Uma pegada, repete aí, Matheus, o Gerar Riquezas, coloca o material aí na tela. Meu Instagram, você se inscreve lá, você baixa... Tem um grupo de WhatsApp, tem grupo de Telegram. Esse aí tá na tela. Você se inscreve gratuitamente. Semanalmente eu disponibilizo relatórios orientando as pessoas de maneira gratuita. A partir da outra semana, né? Essa semana agora a partir da outra semana do mês de abril, a última semana... Esse é o grupo do WhatsApp, Matheus? Esse é o grupo Telegram. Do Telegram? No se entrar no Instagram, entrando no Instagram, no link da BIOS, tem lá o link... @gerar riqueza, tá pensando no Isso, @gerar-riqueza. Se você clicar lá no link do Instagram, lá tem o Linktree, que você vai poder entrar no Telegram, vai poder entrar no Facebook, no YouTube, e vai poder baixar o e-book gratuito, né? E eu dou mentoria gratuita para as pessoas. Não, eu vejo, porque eu tô no grupo. Há pouco tempo agora eu fiz uma série de 6 aulas gratuitas, desde falando de inteligência financeira até mostrando como ganhar muito dinheiro com ações. Né? Então, assim, eu vou vender curso, mas não agora, mais para frente. Eu não preciso vender curso para estar na mídia. Olha só, o propósito do Gerar Riquezas não foi vender curso. Não foi. Foi dar de volta aquilo que você recebeu. Exatamente, educação financeira. É educação financeira. Então isso vai acontecendo. O curso vai ser uma consequência. Vai ser uma consequência produtiva e não é o objetivo. Não é o objetivo final. Eu não estou. Pelo contrário. Isso é muito legal, Marquinhos. Hoje eu gasto dinheiro para estar nas redes sociais. Eu tenho uma agência que eu tenho um contrato com essa agência que me presta serviço e eu pago por isso. Né? Então, assim. Isso é gerar riqueza para mim, você tá entendendo? Eu não estou dizendo, eu não estou prometendo para as pessoas que as pessoas vão ganhar 1 milhão de hoje para amanhã. Você não está prometendo. Não. Você também não está criticando quem faz. Não. Você está falando da sua proposta. Eu estou contando aquilo que eu vivi, a minha experiência pessoal e que deu certo. Ou seja, com os meus resultados, eu posso mostrar que a minha metodologia funcionou. Tem uma credibilidade. Perfeito. Ou seja, a metodologia que eu usei e utilizo até hoje, ela ainda é válida. E ela é válida e está gratuitamente disponível para as pessoas. Eu costumo dizer que as pessoas não valorizam um conteúdo gratuito. O que é de graça. Eu penso isso também. As pessoas não valorizam o que é de graça. Eu vou te falar que tem muito conteúdo de qualidade de graça. Tem. Só estudo com conteúdo gratuito. Olha que loucura. Tem. Mas assim, o que eu vejo? Eu acho legítimo, qualquer que seja o conteúdo, qualquer que seja o segmento, ser vendido. Eu também acho. Porque, veja bem... É porque vivo disso. Exatamente. Eu tô falando disso porque às vezes as pessoas não sabem, mas pra quem fala inglês, se você colocar qualquer assunto do seu interesse, botar lecture no final, você acha matéria completa de faculdade, online, gratuito pra você fazer o curso inteiro. Sim, tá tudo mas... disponível. Se você tiver interesse, tá lá.
Mas eu penso assim, olha, eu também consumo alguns conteúdos gratuitos. Mas eu, Marcos, eu faço questão de pagar por alguns conteúdos. Eu vou te dar um exemplo. Eu acabei de comprar mais um livro de economia. Uhum. Eu pago assinatura de algumas plataformas de conteúdo de economia. Ok. Eu poderia ficar só no raso do que está disponível gratuitamente. Mas eu pago porque eu dou valor. Ao que alguém lá tá gerando de conteúdo. Para mim, não é o preço que eu estou pagando. Para mim, é o valor que eu estou recebendo de volta. Você está entendendo? Perfeitamente. Mas essa é a minha forma de pensar. Eu não posso criticar quem pensa diferente, mas é a minha forma de pensar. E outra coisa, eu me sinto bem tendo dinheiro para poder pagar. Eu penso assim, praticamente todos os meses eu compro um livro. Eu estou sempre estudando, estou sempre lendo. Eu consumo muita coisa gratuita, mas eu consumo coisa paga também. Perfeito. Porque, na verdade, Uhum. tem conteúdo que não vai estar no gratuito. Não tá. Tem conteúdo que vai estar disponível só na seção que é paga. É pura verdade. Um podcast desse é gratuito. É gratuito para quem assiste. Mas quanto conteúdo tem investido na sua capacitação? Na minha e na sua. Na minha capacitação. Quanto dinheiro tem investido aqui? É gratuito, mas tem um ar ligado, tem luz, tem pessoal de apoio. Tem aquela frase, né? Tem um monte de equipamento. Tem aquela aqui. frase, né? Não tem almoço grátis, né? Não tem almoço grátis. Alguém tá pagando esse almoço. Tem o patrocinador. Matheus, o patrocinador. Já apareceu na tela várias vezes. Por favor. É que nem a Jequiti. O patrocinador. Ele pisca, né, na tela, igual a Jequiti. Ele fica piscando. Pisca o patrocinador. Ah, Colégio IPA. Sou eu mesmo. Porque se eu não acreditar em mim, quem acredita? Pô, o Exatamente. Colégio enviou umas canecas pra gente. Olha lá. As canecas. O Marquinhos vai levar a caneca do... Show, maravilha. Mas aí, Kleber, o que eu vejo, tá? Assim, honestamente, eu não estou preocupado se o meu objetivo é claro que é alcançar o maior número possível de pessoas. Mas eu não vou mudar nenhuma vírgula a minha crença, a minha forma de transmitir. Eu não vou iludir ou enganar ou vender, fazer uma propaganda. 5 passos para o sucesso amanhã. Como ficar milionário em 3 meses. Tem propaganda na internet de empresa grande. Posso falar porque ela já respondeu processo e todo mundo critica ela, empíricos. Saiba a próxima criptomoeda que tem o potencial de multiplicar 5.000 vezes o seu patrimônio. Cara, o brasileiro é atraído por isso. Eu jamais vou fazer isso. Isso é muito perigoso. Eu até sei quais são algumas criptomoedas que têm podem, esse potencial. Mas podem. Mas eu jamais vou falar isso. Sabe por quê? Porque, veja bem, se der o contrário, se perder dinheiro, eu vou perder o meu dinheiro. Eu não posso induzir as pessoas a perder o dinheiro delas. E outra coisa, sempre quando eu estou ensinando sobre finanças, 99% das vezes, eu sou extremamente conservador na orientação para as pessoas. Eu posso ser arrojado com o meu dinheiro. Eu não posso ser arrojado com o dinheiro de outros. Perfeito. Entendeu? E eu já tive diversas situações do tipo das pessoas quererem concentrar todo o dinheiro num investimento específico só, que rendia mais, ao invés de diversificar. Na linguagem popular, colocar todos os ovos no mesmo cesto. Já dizia minha avó, não faz isso que vai faz dar isso, ruim. que quebra tudo. Você vai ficar sem o seu omeletezinho. Marquinhos, eu acho que esse é um conteúdo super legal. Eu acho que o que a gente falou aqui no início é pura verdade. Eu acho que a tua história é uma super história. Porque eu tô tendo sucesso, assim, no podcast, em trazer histórias muito legais, muitas histórias legais. Porque eu quero muito que o pessoal que está nos assistindo, nos escutando, entenda que tem um preço a ser pago, mas se ele quiser pagar, ele vai poder mudar a história da vida dele. E muda mesmo. Sabe, isso muda. Que essa é a visão central aqui. E eu falar, cara, a tua história é uma história muito legal. Porque não é o sucesso na carreira. É o sucesso. E eu trouxe semana passada, na outra semana, é o sucesso do Marquinhos pai, do Marquinhos filho, que começou lá com 13 anos. Sim. O falecimento do pai e tal. O Marquinhos filho, o Marquinhos pai, o Marquinhos esposo, o Marquinhos empresário, o Marquinhos... Isso é uma história de sucesso, você tá entendendo? Sim. Não adianta ter o cara, eu fui CEO, eu já vi mulheres falar, sou
pô, fui CEO da empresa tal. Aí não tem família, não tem filho, não tem nada. E aí depois chega lá na frente e se arrepende de um monte de coisa. Você deve ter várias histórias dessa no teu... É uma vida que não vale a pena viver. Não vale a Essa que é pena verdade. viver, só que a vida é uma só. Exatamente. Então, assim, então a tua história é super legal. Eu acho que o teu conteúdo, eu indico para qualquer um, o conteúdo do Marcos, o Gerar Riquezas. Eu acompanho há muito tempo, tá no meu Instagram, eu vejo. E, cara, parabéns por esse Eu te agradeço. Cláudio. trabalho eu acho que essa matéria, eu como escola, é um tema que eu quis trazer, porque não tem como colocar na grade curricular, não tá na grade, mas eu acho que é um podcast que pode ficar aí para a posteridade, para o pessoal ver. A mensagem que eu queria deixar é que todo mundo pode. Eu queria deixar uma mensagem que todo mundo pode. Eu queria deixar uma mensagem que basta querer começar, basta procurar conteúdo para você fazer isso. Não importa se você junta R$10, se você junta 100 ou se você junta 1.000, o negócio é você começar a fazer. Isso mudou a minha realidade naquela aula que a gente teve. Sim. E assim, a gente só consegue mudar o país. As pessoas acham que vão tomar grandes atitudes para mudar o país. Só muda o país quem concorreu à presidência da República. Uhum. E não esse é um ano eleitoral. Sim, E não é isso. é verdade. Muda o tratar de um filho, muda ter Exatamente. uma independência para tomar uma decisão acertada que bate com o teu caráter, com a tua filosofia de vida, que você pode se proteger e não ficar escravo do dinheiro, ou escravo de um trabalho, ou escravo de alguma coisa. Eu acho que isso é super legal. História de começar com um menino que começa com um técnico que vai fazer MBA, né? E tem isso tudo. Eu queria dizer para você, parabéns pela tua história. Obrigado, meu amigo. E eu queria agradecer você ter vindo aqui, dar esse tempo pro nosso Imagina, podcast. Pra mim é um prazer. Pô, pra mim é uma honra estar aqui. Eu acho que a gente contigo, pode prazer. voltar outras vezes, falando Vamos de marcar. conteúdo mais técnico, de Sim, repente. de repente as dúvidas que as pessoas têm. a gente Você pode falar que tá um pouco com dúvida, sobre... pode escrever aí as dúvidas que o Marquinho vai responder pra gente no offline aí. Se tiver offline, ele vai responder. Se tiver uma dúvida, tiver pergunta aí, põe de novo, ele vai botar o Instagram dele de novo, nos comentários, vai colocar as redes sociais dele. Perfeito. Eu acho que super valeu o papo. Obrigado, meu Dá amigo. um abraço pra Rosinha, Dá sim. a dona do pedaço. A dona do pedaço. Ela é a general lá de casa. General. Ela manda e eu obedeço. Se acham que eu sou econômico porque vocês não conhecem a Rosinha. Eu falo assim pra ela, eu posso te dar uma opinião? Você aceita uma opinião? Ela não, só tô aceitando o Pix. Agora... Mulher comprometida com tudo. Marquinhos, Mas é isso aí, tamo junto. Muito obrigado. Tô à disposição. Muito obrigado. Foi muito legal o papo de educação Eu fiquei financeira, não é feliz explorado. também. Eu fiquei feliz. Vamos e... voltar outras vezes. Vamos voltar outras vezes. Tamo junto. Tamo junto. Eu também te admiro muito. Gente, muito obrigado pelo pessoal. bate-papo de hoje. Nos sigam aí nas redes sociais, clica o sininho, tem todas essas coisas do sininho. Agora tá aparecendo na tela, que a gente é chique. Olha lá. Cadê? Olha lá. Não, Cadê? na deles. Na deles? Não, No não está canal, aparecendo. Ah lá, ali, ó. Se inscrevam no canal. Ativa o sininho aí. Meu Deus, tá muito... Ah, a gente tá isso é evoluindo. high-tech, O isso aqui- primeiro podcast não tinha carequinha, não tinha máquina de café, agora nós estamos evoluindo. Rapaz, daqui a pouco os estúdios Flow vai querer comprar Eu esse quero, podcast aqui. agora eu tô pensando em camisa, em boné. Eu sou empreendedor. É outro nível, pô. Isso aqui é excelência. Gente, muito obrigado mesmo. E tamo junto. Até a próxima. Um abraço. Abração. Tchau, tchau.